bem? Na verdade, eu já estava aqui, né, antes no chat, mas agora a gente está aqui como professora. Então, eu sou Camille Borba. Como vocês já devem estar cansados de saber, serei a professora de vocês do 9º ano de hoje, certo? Então, para começar, queria apresentar a Adriele, eu sempre faço pelo lado errado, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E tendo em vista que nós estamos discutindo bastante estereótipos, né? Esses dias, é importante que a gente tente pensar na acessibilidade das coisas, não é? Queria lembrá-los também que nossas aulas, elas passam no nosso canal Educa Recife. Então, todas as aulas, desde o comecinho, estão lá. E temos também temos também o aplicativo Educa Recife, que vocês já estão cansados de saber, mas para quem ainda não baixou, está aqui o QR Code, tanto para iOS quanto para Android. Basta vocês pegarem os seus dispositivos, colocarem na tela e pronto, certo? Baixem, interajam com a gente. Queria apresentá-los também à professora Adriana, de língua portuguesa, que está fazendo o nosso chat de hoje. Certo? Então vamos começar a aula, respirem, se quiserem tomar uma aguinha, porque eu sei que a emenda entre uma aula e outra foi bem curtinha, né? Mas olha, se preparem que eu acho que hoje o assunto tá bom, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai terminar, por hora, as nossas discussões acerca dos estereótipos. E eu falo por hora por quê? E eu falo por hora por quê? Porque é um assunto que é tão importante que a gente tem que continuar discutindo, sabe? A gente precisa continuar discutindo, a gente precisa continuar debatendo, para a gente ir desconstruindo. Hora da revisão. Vamos revisar o que a gente viu até agora. O anúncio publicitário, ele tem um caráter comercial, linguagem verbal não verbal, uma linguagem simples, textos relativamente curtos, persuasivos e atrativos. Por quê? Porque eles têm uma função de quê? De vender uma ideia ou um produto. Então, a gente tem também humor, ironia e criatividade, verbos no imperativo, figura e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografias. O estereótipo é um conceito ou ideia, ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, os estereótipos são impressões preconcebidas, né? São preconceitos ou rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Foi com um desenvolvimento das sociedades que os estereótipos surgiram e padronizaram diversos aspectos relacionados ao ser humano e às suas ações. A publicidade, ela acaba o quê? Cristalizando, ou seja, fixando estereótipos nocivos através de personagens caricatos. A mulher histérica que só pensa em comprar, o homem que fica bobo ao ver uma mulher passando, sogras megeras odiadas por noras e genros. Eu acho que nenhuma dessas imagens, ela é estranha para vocês, não é? Mulheres presas a um padrão de beleza opressor, e isso a gente discutiu bastante nessas últimas aulas, não é mesmo? E muitas outras narrativas que não contribuem em nada para uma sociedade saudável e livre das amarras. Não é mesmo? Então, a gente precisa fazer o quê? Repensar. Por isso que eu disse que a gente vai encerrar por hora. Não vai ser o nosso foco das próximas aulas, mas sempre que for necessário, eu vou continuar trazendo essas discussões, tá certo? Então, ó, alguns dos principais estereótipos ligados à figura da mulher. Quais seriam aqui, ó? Objetificação, padrão de beleza, profissões tidas como femininas. E quais seriam essas profissões tidas como femininas, gente? São aquelas que têm um aspecto de cuidado, de zelo. Então, sempre que a gente pensa em profissões femininas, né, que a gente diz profissões femininas entre aspas, visto que as profissões são para todos, não é? Quando a gente pensa em profissões como professora da educação infantil, porque vai cuidar das crianças, a gente pensa em enfermeiras, a gente pensa em profissões que têm por trás essa ideia de cuidado.
A gente não diz que é uma profissão feminina, profissões como ser um presidente de uma empresa. Por quê? Porque geralmente são profissões ligadas ao masculino, né? Então, mulher como especialista em cuidados da casa e da família. Se a gente parar para pensar nas propagandas, quantas propagandas de sabão em pó, detergente, produto de limpeza tem mulheres como protagonistas? E quantas dessas mesmas propagandas tem homens como protagonista? O número não bate, né? Porque esses produtos de limpeza, de casa, de filho, de cuidado, são considerados impostos à figura da mulher. E isso é um estereótipo. Aos homens, a gente tem um estereótipo de idiotização, então aquele homem idiota, estúpido, materialismo, machismo e posição de poder. Então, o homem geralmente ele está nas propagandas em uma posição de poder, né? E por quê? Porque esse é o discurso social. Esse é o discurso que a gente apreende e reproduz. E é por isso que a gente está tendo essa discussão aqui. Para a gente poder perceber que as pessoas são múltiplas. Que elas não se limitam a essas caixinhas, tá? Então, ó, os estereótipos são reproduzidos pelas culturas e veiculados em diversos meios, tal qual a televisão, internet e muitas vezes são representados em programas humorísticos. Geralmente utilizamos os estereótipos de maneira inconsciente, já que são conceitos relacionados com história, geografia, culturas e crenças de diversas sociedades. Note que esses modelos de estereótipo estão relacionados, sobretudo, aos aspectos físicos. Por exemplo, quando vemos uma menina vestida de maneira mais masculina, logo intuímos que ela é homossexual. Então a gente já diz, ela não é mulher, ela não é feminina, somente pela vestimenta. Então vocês percebem como é perigoso esse discurso? É bem problemático, né? Porque a gente vai limitar as pessoas. Limitar as pessoas pelo que elas parecem ser e não pelo que elas são. E eu suponho que vocês não queiram ser julgados desse jeito. Então, se a gente não quer ser julgado desse jeito, por que a gente vai julgar, não é? Então, os estereótipos, eles funcionam como? Eles funcionam nesse aprisionamento. Eles funcionam nessa limitação das histórias. Porque a gente vai colocar, partindo de ideias pré-concebidas, pessoas múltiplas, em caminhos como se fossem os únicos caminhos possíveis para eles. E isso não é verdade. Então, ó, os estereótipos funcionam como uma espécie de rótulo ou carimbo que marca um indivíduo pertencente a determinada coletividade estigmatizada a partir do pré-julgamento sobre suas características, em detrimento de suas verdadeiras qualidades individuais. O que é que isso quer dizer aqui? Quer dizer que a gente ignora a natureza das pessoas, as suas pluralidades, as suas vivências, as suas possibilidades. A gente ignora isso para enquadrá-las em caixinhas pré-definidas que a sociedade diz que a gente deve fazer. Então, bora se rebelar contra isso, gente. Grande parte das vezes, os estereótipos carregam um aspecto negativo e por isso que elas são mais problemáticas, né? Errôneos e simplistas, e por isso formam a base de crenças preconceituosas. Isso eu já falei bastante com vocês, que um dos grandes problemas dos estereótipos é justamente porque eles dão argumento a discursos preconceituosos, né? Então, estereótipos e preconceitos podem se expressar através da ironia, da piada, antipatia, humilhação, insultos verbais ou gestuais, chegando inclusive a reações mais hostis e violentas. Então, a gente tem que realmente perceber o risco de continuar perpetuando esses estereótipos, de continuar perpetuando esses discursos, de consumir tais estereótipos sem um senso crítico, né? É comum um estereótipo orientar a primeira impressão de alguém sobre o outro, evitando um contato entre indivíduos, de maneira que a experiência da interação social se restringe ao preconceito previamente estabelecido, reproduzindo e perpetuando o estigma e a marginalização de certos indivíduos e grupos. E aí, assim, eu acho que eu falei bastante, né, gente? Eu espero que vocês estejam compreendendo de verdade. E agora vamos respirar um pouquinho. E a gente viu antes
essa questão do estereótipo racial e cultural, e a gente viu na aula inteira. Então, se ficou alguma dúvida, vocês mandem no chat, ou vocês podem rever a aula também. Pronto. Mas vamos agora ver outros modelos, tá? Outros, porque são muitos, não é? Tipo, eu trouxe, inclusive eu nem trouxe todos, tá? Eu trouxe os principais, mas a gente tem, bom, estereótipo para tudo. Vamos lá. O estereótipo de gênero. O estereótipo de gênero se refere ao quê? Ao padrão de comportamento feminino e masculino. Essa é uma ideia construída socialmente, que acompanha as crianças assim que elas nascem. Meninos e meninas usam roupas de cores determinadas, só podem brincar com alguns brinquedos e, é claro, seu comportamento deve se adequar ao seu gênero. Percebem como isso é cruel? Como isso é brutal, você limitar uma criança que acabou de nascer a um papel de gênero determinado? É por isso que Simone de Beauvoir, teórica feminista, né, em seu livro Segundo Sexo, ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Por quê? Porque o ser mulher não é inato. Você não nasce mulher e automaticamente assume todas essas ideias do que é ser mulher. É a sociedade que vai dizer, que vai construir, que vai criar uma menina dizendo, não, você precisa ser mãe, você precisa cuidar, você precisa casar. Você precisa brincar de casinha para aprender a cuidar de uma casa. Então, é a sociedade que torna aquela criança que nasceu no que a gente entende socialmente como mulher. E a mesma coisa com meninos. Então, os meninos nascem e a gente já... Eita, gente. Derrubei aqui um negócio, mas está tudo certo. Então, voltando. A gente nasce e a gente vê o quê? A gente, tipo, nasce, o menino nasce e a gente já diz, esse vai ser time tal, vai gostar de jogar futebol, vai ser macho, vai namorar com muitas menininhas. E a gente não permite que o menino, ele entenda, ele descubra o que ele gosta. Ele pode gostar de pintura, ele pode gostar de dança. Ele pode não ser um grande namorador. E ele pode ser sensível. E vocês já pensaram quão cruel é ser um homem sensível em uma sociedade que diz que choro é fraqueza? Quão cruel é nós criarmos nossos meninos dentro de um discurso que diz que eles não podem ter sentimentos? Só que nós somos seres humanos, gente. A gente é sentimento. Não tem como a gente querer limitar. Isso é cruel. É cruel porque as crianças mal nascem, mal saem do útero e já são designados. Você diz, não, você pode gostar disso, você não pode gostar disso. Foi pesado, né, gente? Foi profundo, mas é porque é um assunto que a gente precisa realmente refletir. Talvez seja muito cedo para esse tipo de discussão, mas ela precisa ser feita. Então, o que mais que a gente pode dizer dos estereótipos de gênero, né? Um dos grandes preconceitos causados por esse tipo de preconceito é que é a padronização do comportamento, que não respeita a individualidade de cada pessoa. Se a partir do momento que ela nasce, só pode seguir um padrão de interesses, ela acaba limitada, ela acaba seguindo uma história que não é dela. É uma história que criaram para ela. E isso é castrante, né? Mais do que azul para meninos e rosa para menina, a publicidade segrega os gêneros em qualidades atribuídas somente a um ou a outro. E essas qualidades atribuídas é que fazem com que a gente assimile os estereótipos, né? Além disso, mulheres são maioria quando o assunto é protagonismo nos comerciais. Veja quais os principais estereótipos, né? Então, há homens provedor do lar e não são responsáveis pelas consequências de seus atos. Então, a gente geralmente representa um homem infantilizado. Um homem que precisa de uma mulher, ou de uma esposa, ou de uma mãe, para cuidar dele, né? Isso é perigoso. Então, ou a gente representa como incapaz, como infantilizado, ou a gente representa numa posição muito grande de poder, mas aí são discursos meio conflitantes, né? Enquanto que para as mulheres, quais são as principais imagens? Mãe e mulher perfeitas, que cuida do lar. Um corpo perfeito, objetificado, presa a essa beleza. Então, a mulher, ela tem quase que a obrigação social de ser bela do momento que ela nasceu ao momento que ela morrer. Inclusive, a gente vai até falar também dos estereótipos de idade, mas é muito cruel como a sociedade encara a velhice para mulheres e para homens. E essa diferença no discurso, ela se dá como?
principalmente por causa da obrigação da beleza. Principalmente porque às mulheres é exigida uma beleza. As mulheres impõem-se uma necessidade de manterem-se jovens, de nunca aparentar a idade que têm. E a gente cai nisso, tá, gente? Eu tenho 30 anos, mas constantemente me dão muito menos. Já me deram um dia desse 18, assim. Claro que isso me deixa envaidecida, óbvio. Mas por quê? Porque a gente tem um discurso social que proíbe que as mulheres envelheçam. Então a gente vê assim, é muito charmoso um homem grisalho, não é? A gente tem esse discurso de que é charmoso. Mas uma mulher que assume os cabelos brancos é chamada de desleixada, de que não se cuida. A gente tem muito esse desleixo, disse muito, né, que é desleixo quando a mulher não segue os padrões. Mas é desleixo mesmo ou é liberdade de ser? Vamos pensar, né? Outro estereótipo cruel é o da classe social e econômica. Então, esse tipo de padronização é um dos mais nocivos para a sociedade. Por quê? É uma ideia estereotipada de classe social e econômica que é extremamente prejudicial, sobretudo quando a gente usa o recorte racial. Então, quando a gente tem... Outra coisa também que eu acho que eu não falei, mas é preciso falar. Então, preste atenção em mim. Os estereótipos, eles não se excluem. Então, não é porque, sei lá, uma matéria, um anúncio, ele propaga o estereótipo de gênero que ele não pode propagar outros. Ele pode sim, até porque as opressões, elas são identitárias, né? As opressões identitárias, elas se acumulam. Eu sou uma mulher negra, então as minhas opressões, elas são sempre relacionadas ao gênero, à raça, à classe social, todas, para todos nós. Então, o estereótipo de classe, ele é muito mais cruel quando ele está associado a esse recorte racial. Tá? As pessoas são avaliadas segundo a posição social a qual pertencem. Assim como os grupos sociais são separados por superior e inferior. Tudo o que pertence a eles recebe a mesma atribuição. Então, tudo que é classe alta, a gente tem um discurso de que é melhor, de que é sofisticado, de que é bom. E tudo o que pertence às classes mais baixas é tido como ridículo, é feio, é brega, é cafona. Isso é muito cruel. Porque se a gente pensar num contexto de desigualdade social do país, você está chamando a maioria da população de inadequada, de brega, de cafona, de ruim. Isso é cruel, gente, é muito cruel. As ideias de que as pessoas que vivem nas periferias e favelas são criminosas surge a partir desses estereótipos. E esse estereótipo de que as pessoas que moram em favelas e comunidades são criminosos também está muito ligado à questão racial. Porque são pessoas negras, a maioria que habitam esses espaços. E vocês sabem disso. E o perigo desse estereótipo de pessoa negra da comunidade, ou pessoa negra favelada, ou pessoa negra da periferia, ser criminosa é muito perigoso. Né? É muito perigoso, e a gente sabe por quê. O principal problema de classes é que ela sempre é hierarquizada, né? Então a gente sempre vai ter um que é melhor e um que é pior, quando a gente fala em hierarquia, um que pode mais e um que pode menos. Ou seja, há sempre uma comparação entre elas, sendo que a classe mais alta tem o estereótipo de possuir mais virtudes. A classe C nunca é pensada a partir de si mesma, como quando a gente diz que a classe C quer ser classe A, só compra em promoções e tem um senso estético duvidoso. Isso é um preconceito, isso é um estereótipo, é muito cruel. Estereótipos de raça e etnia, que a gente já falou, e aí a gente pode passar um pouco, né? Eu trouxe assim, só pra gente lembrar o que é. E a gente vai falar dos corpos dissidentes. Aí vocês, mas Camille, e essa palavra estranha, dissidente, o que é? Eu estou usando corpos dissidentes para designar aqueles corpos que são diferentes do padrão. E vamos ser aqui honestos, tá, gente? Vamos ser honestos, porque vocês já são grandinhos. Para chegar à conclusão que qual é o padrão de beleza? Qual é o padrão de status, de sucesso no Brasil hoje? É uma pessoa branca, é uma pessoa magra, é uma pessoa bonita, de preferência com traços europeus, geralmente homens, né? Porque homens têm uma posição de poder,
e quando mulheres dentro de um padrão de beleza inalcançável. Então, todas essas pessoas que não fazem parte deste padrão são corpos dissidentes. Então, pessoas não brancas, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, pessoas gordas. Então, todos esses corpos plurais que existem em nossa sociedade, eles são vistos como corpos dissidentes, corpos que saem dessa norma, que saem desse padrão. E os tipos de corpos mostrados em publicidade, eles geralmente buscam o quê? Um ideal de beleza. Então, uma pesquisa levantou que 45% dos protagonistas possuem um corpo definido ou musculoso, 16% corpos plus size, 6% mulheres com corpo magro e apenas 1% de pessoas com corpo gordo. Além disso, é muito rara a presença de pessoas com deficiência na publicidade, a não ser que atenda a um estereótipo, como a gente vai mostrar. Então, a gente tem os estereótipos de pessoas negras como raivosas, bandidas, subalternas, hipersexualizadas ou místicas, pessoas indígenas como preguiçosas, exóticas, inocentes e não civilizadas. A gente tem o estereótipo das pessoas asiáticas como uma minoria nerd ou mulheres perfeitas. A gente tem as pessoas transexuais, que raramente figuram positivamente na mídia. E quando figuram, eles são, as mulheres trans são hiperfeminilizadas. E os homens trans são apagados. Então, são pessoas que parece que não pertencem. Se a gente fizesse um panorama social brasileiro através das propagandas e das mídias e dos produtos culturais, a gente veria claramente o apagamento de certos corpos, como o das pessoas trans. A gente tem as pessoas gordas, que sofrem dos discursos de são gordas porque só comem besteira, porque não são saudáveis, porque não se cuidam, são doentes. Quando as pessoas podem ser gordas por uma infinidade de motivos. E tudo bem, porque é a vida das pessoas, a gente não deve comentar o corpo alheio. Mas quando a gente só vê pessoas gordas sendo representadas como desleixadas, como doentes, como preguiçosas, como quem só come besteira, a gente nunca vai conseguir olhar para a gente e para o outro com compaixão, porque a gente internalizou esse discurso negativo. A gente tem os de orientação sexual, né? Então, as sexualidades que não são heteronormativas, que não sejam heteronormativas, costumam ser esquecidas pela publicidade. Ou, quando lembradas, também seguem esses estereótipos. Mulheres lésbicas, geralmente, ou são hipersexualizadas, ou são masculinizadas e curiosas, enquanto que as pessoas, os homens, né, homossexuais, eles são sempre representados como ou afeminados, ou sem família, ou como pessoas ruins até, né? Pessoas que não merecem uma família, não merecem um amor. Isso é muito preocupante, porque o amor, na verdade, gente, ele multiplica. Ele não deveria ser limitado. E a gente deveria permitir que as pessoas sejam como elas querem ser, né? Amem quem elas querem amar. E a gente tem também os estereótipos das pessoas com deficiência. Então, a gente tem, geralmente, um discurso de pessoas com... Os discursos, né, sobre pessoas com deficiência, geralmente são sobre como eles são heróicos, como eles se superam. Só que a gente limita uma existência a esses papéis, como se eles precisassem sempre se provar capazes. E eles são pessoas com deficiência, eles são capazes. Então a gente precisa introjetar isso na gente e se libertar desse discurso de superação e de heroísmo, né? Pensando nisso, eu escolhi trazer algumas expressões capacitistas que a gente usa, fazendo a pesquisa, descobri que uso algumas. E está na hora do quê? Da desconstrução. A professora se desconstrói, vocês também. Então vamos dar aquela espiadinha que a aula está quase no final. Daqui a pouco a gente vai se despedir, mas enquanto a gente não se despede, a gente chamar pessoas com deficiência de pessoas especiais é classificar a pessoa como especial, denota que é necessária alguma condição especial para poder viver uma vida plena, e não é verdade, né? Ou quando a gente diz que mancada para dizer que é algo ruim, e pode ser extremamente preconceituoso, pode ser substituído por
por sacanagem, erro, lapso, não vai fazer diferença na vida de quem fala. Mas para aquela pessoa que manca, tem uma característica física sua associada a algo negativo, pode machucar, né, gente? Seu retardado. Isso aqui a gente fala muito, né? Retardado é um jeito extremamente ofensivo de chamar uma pessoa com deficiência intelectual. Tão ruim quanto é usar a palavra para xingar pessoas sem deficiência nenhuma. Você acaba dizendo que PCDs, ou pessoas com deficiência, são inferiores, que ser comparado a eles é um insulto. Então veja como isso é cruel. Veja como a gente às vezes não pensa nisso. João sem braço. A palavra desentendido no lugar de João sem braço exprime a mesma ideia sem cunho preconceituoso. Então não faz sentido relacionar a falta de um membro a mau caratismo. E aí essa expressão reforça, né? Essa aqui, gente, eu confesso que já usei muito, né? Você é surdo, você é cego, para designar quando alguém não ouviu ou não viu. Só que é muito cruel, porque você vai imputar uma característica de uma pessoa com deficiência de maneira negativa a uma pessoa que não tem deficiência, que às vezes só é desatenta, que não ouviu, que não viu. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse vocabulário, né? Fingir demência, que é outra expressão que eu sei que a gente usa, e que coloca a pessoa com deficiência como inferior ou incapaz. Então, por que a gente não consegue respeitar e valorizar a existência dessas pessoas, né? A pessoa que reproduz essa frase pode substituí-la por pare de fingir que não entendeu. A gente tem que começar a nomear as coisas de um jeito melhor, né? Então, depois de toda essa conversa, certo? Quero saber da professora Adriana se temos alguma interação no chat. Acho que não temos. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que vocês ficaram... Foi muito assunto, né, gente? Foi muita conversa, mas reflitam. Para casa, a minha proposta é a seguinte. Eu queria que a gente fizesse um exercício de reflexão. E eu queria que a gente listasse, pelo menos, 5 itens de situações em que fomos vítimas dos estereótipos ou que reproduzimos tais discursos. Eu aqui já faço a minha meia-culpa, porque eu já usei sou surdo e sou cego. Você é surdo, você é cego, e eu aprendi que não se deve usar. Então, se quiserem compartilhar comigo, eu vou adorar. Para terminar, uma frase de Paulo Freire, porque nunca é demais. Então, não é saber mais... não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês, certo? E a gente se fala. Aula maravilhosa, professora Camille. Eu garanto que tem alunos assistindo. E se não assistiram, assistam. Tem muito conhecimento, muita reflexão sobre um tema sensível e tão importante. Tchau, até a próxima. Então, gente, obrigada pela companhia hoje. Foi um prazer estar aqui. Espero ter ajudado vocês, certo? Um beijo e até a próxima.